Oi, tudo bem, Lívia? Sou o João Gabriel e eu e meu trio vamos falar sobre notícia. O que mais faz um texto ser considerado uma notícia? Bom, a notícia é um gênero jornalístico que representa como objetivo principal sempre informar. Ela trata-se de um texto sem teor opinativo, com uma linguagem geralmente clara e formal. Nela, não pode faltar imparcialidade, coerência e nem informações precisas. Sua linguagem jornalística deve ser objetiva, portanto, nós temos que evitar termos literários como metáforas e linguagem conotativa. O foco deve ser mantido sempre na notícia. Basicamente, as notícias são aquelas veiculadas em jornais, sites e revistas, além dos programas de TV e de rádio. Na notícia, nós temos título depois o lead, que é uma breve introdução que conta as principais informações em ordem de importância. E ele também tem importante papel para atrair o leitor, para que ele leia a notícia inteira. Antigamente, a população apenas podia ler textos como esse no papel. Depois chegaram o rádio e a televisão, e alguns anos mais tarde a internet. E ela apareceu para revolucionar tudo de novo. Já hoje, nós temos acesso a eles principalmente por meio de postagens e de links que encontramos nas redes sociais, com um crescimento cada vez mais intenso. A notícia pode ser considerada o tipo de texto mais lido do mundo. Resumindo, então, as principais características desse gênero são texto de cunho informativo, descritivo ou narrativo relativamente curto, veiculados nos meios de comunicação escritos em terceira pessoa de forma clara e objetiva, com fatos reais, atuais e cotidianos. Eu vou falar sobre os veículos de comunicação, que são os meios que divulgam as notícias. O primeiro que eu vou começar falando é o rádio, que é por meio do som, como um podcast. Sua principal vantagem é sua flexibilidade, porém ele tem uma delimitação, que é a sua cobertura devido à sua área de transmissão. Ou seja, dependendo da região que você mora, você não vai conseguir ter acesso a todas as rádios. O segundo meio que eu quero te falar aqui é a televisão, que é um excelente meio de comunicação que, diferente do rádio, ele também tem acesso às imagens, que é muito comum hoje em dia. E assim, ele tem um impacto bem mais dramático ao público, que combina som e movimento. E lá a gente pode encontrar diversos tipos de notícias em vários canais e programas diferentes. O último que eu vou falar é a internet, que dentro da internet a gente pode encontrar os mais vastos tipos de conteúdo, tipos de notícia. Por exemplo, a gente pode ver um documentário na Netflix ou no YouTube. No Google nós podemos abrir o site, ler vários blogs sobre notícias, abrir sites de documentários e ver diversas opções que nós vamos ter dentro da internet. Mas, mesmo a internet tão vasta e tantas oportunidades a gente tem, a internet, mesmo tendo baixos custos, a classe social mais baixa do Brasil ainda tem uma grande dificuldade de ter acesso à internet pelo preço. Mas hoje, mesmo assim, com a proliferação em massa, até esse pessoal que tem dificuldade está conseguindo ter acesso. E cada vez mais a internet está crescendo no mundo. Isso ajuda muito com a expansão de notícias e etc. Também tem as revistas, que são o meio da veiculação da notícia menos utilizado atualmente, pois elas não são totalmente focadas em notícias, são mais sobre culinária ou vida de artistas, porém apresentam muitas notícias. Também temos o jornal, que foi um dos meios mais utilizados da humanidade e também ele foi um método muito importante para passar informação. E também acreditamos que o jornal foi criado pelo romano Júlio César, que criou o Acta Diurna, que no caso foi um dos primeiros jornais. Foi o primeiro jornal registrado. As notícias apresentam de maneira diferente
em jornais diferentes? Sim. Por causa, além da própria opinião do escritor, do jeito que ela foi contada para ele e do meio que ela é veiculada. Por exemplo, as notícias em jornais escritos são mais detalhadas, pois as notícias podem ser diferentes dependendo do meio que ela é veiculada. Em jornais escritos, elas apresentam muito mais características pela falta de vídeos e de relatos. Já em jornais de rádio ou na televisão, ela se apresenta muito menos detalhada em relação ao fato que aconteceu, mas com testemunhas, vídeos, além de, é claro, o repórter apresentando os fatos e o comentário dos jornalistas. Por isso que, dependendo dos jornais, apresentam fatos diferentes. Por exemplo, você vai ver no SBT a mesma notícia do que na Globo. Porém, no SBT está diferente do que da Globo. Pois, dependendo de como chegou a prontidão a informação ao repórter, a notícia tende a ser diferente. As notícias, elas também podem variar de acordo com a região em que ela foi contada. Ou seja, se ela foi contada em uma região, na outra região que ela também foi contada, ela pode ter uma versão diferente. Então, as notícias, elas não têm 100% de igualdade em cada região que foi contada. Ela pode variar de região, estado e etc.